Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de número 6 de arte. Bom, hoje nós vamos abordar das páginas 21 a 26 na apostila. Continuando então com esse tema, a Arca do Tesouro Egípcio, né? Bom, vamos para a página 21, vocês vão observar essa imagem aqui, que foi... Na verdade, é a fachada do Museu do Louvre, certo? A entrada principal, essa... entrada principal foi projetada pelo arquiteto estadunidense, né, de origem chinesa, o Yeo Ming Pei. Então, essa pirâmide de vidro foi construída lá em 1989 para servir, então, como entrada principal nesse importante museu europeu que é o Louvre, certo, pessoal? Super conhecido, super famoso. E é considerado, então, um dos museus mais antigos e visitados do mundo, né? O Louvre conta com um enorme acervo de antiguidades egípcias e também de outras civilizações. As mais importantes obras de arte, pessoal, estão dentro, né, deste museu aqui. Bom, então o título que começa nesse destaque da nossa aula hoje é de quem são os tesouros culturais da humanidade, certo? Bom, lá nas paredes das pirâmides, nós sabemos que os egípcios escreviam orações, né, que serviam para encaminhar os mortos à outra vida, quanto questões relacionadas a pragas, né, coisas que eles acreditavam e que pensavam que iriam entrar na tumba para roubar os tesouros, né, enfim, ladrões. Então, eles escreviam várias coisas nessas paredes. Bom, então, dentro, né, desses túmulos aí, muitos foram saqueados, né? Existiam várias riquezas, né? Tudo aquilo que a pessoa que foi enterrada tinha em vida era colocada dentro deste túmulo. Então, vários deles foram saqueados, né? Pensem que entravam ladrões e levavam tudo. E acabaram dessa forma levando também tesouros que, né, na verdade, foram preservados ao longo dos séculos, né? E representavam muitas obras de arte do Egito. Bom, tem ali numa caixinha em destaque na página 21 o Saiba Mais. Diz assim: a maldição do faraó é uma lenda que surgiu logo após uma sucessão de coincidências macabras. No ano de 1923, o arqueólogo inglês Howard Carter descobriu a tumba do faraó Tutankhamon no Egito. E 6 anos depois, 22 pessoas que fizeram parte da equipe que participou das escavações estavam mortas. Isso serviu para que se ressuscitasse uma velha crença egípcia sobre a má sorte lançada contra quem perturbasse as múmias, né? Que passaria a ser chamada de maldição do faraó. Mas logo surgiram explicações científicas para as mortes dos exploradores, por exemplo, uma contaminação por fungos presentes nas tumbas. Certo, pessoal? Então, devido, né, a tantas pessoas saquearem as tumbas, o interior dos túmulos das pirâmides e levarem, né, todos esses tesouros, muitas obras de arte, aquilo que fez parte da vida do morto ali, né, existia essa, entre aspas, né, chamada maldição do faraó, que a pessoa que entrasse ali, explorasse com a intenção de estar saqueando, né, ou deteriorando, fazendo vandalismo, estaria então contaminada por algum fungo ou teria alguma doença, né? Ou aconteceria alguma coisa ruim para esta pessoa, né? Lógico que isso são constatações, são crenças, né? Bom, depois, como vocês viram ali, né, no Saiba Mais, as explicações para as mortes dos exploradores, né? Foi por causa de um fungo que estava lá nas tumbas, né? Então, um fungo muito forte, não foi por alguma coisa assim, né? Muito suposta, né? Foi por esse fato dos fungos. Enfim, bom, para discutir esse assunto, então, o artista pernambucano Tunga criou em 2005 uma obra intitulada A Luz de Dois Mundos, tá, pessoal? Eu vou passar aqui já para mostrar essa obra para vocês. Então, a Luz de Dois Mundos, ela foi exposta embaixo da pirâmide de vidro que serve, então, de entrada ao Museu do Louvre. Ela está embaixo desta pirâmide muito bonita aqui, né, pessoal? Que é todinha de vidro. Ela está aqui dentro. Olha ela aqui.
então, Tunga, né? Que é este primeiro artista brasileiro a ter uma obra em exposição no Museu do Louvre. Vejam só. Esta obra aqui está lá na página 22, a foto em destaque. Ela é composta por réplicas de esculturas de antigas civilizações que fazem parte, então, do acervo do Museu do Louvre, né? E compõem a obra desse artista do Tunga, que é esse artista aqui em cima. Bom, o que são réplicas, né? Réplicas são como se fossem releituras, ou seja, a pessoa faz uma obra parecida com uma que já existe, é uma reprodução de algo que já existe, certo? Então, essa obra aqui ela foi fabricada com ferro, latão, cabos de aço, resina. Ela pesa cerca de 3 toneladas e ela apresenta um enorme esqueleto sem crânio deitado em uma rede. Aí aparecem várias cabeças, réplicas de esculturas de antigas civilizações que fazem parte lá do acervo do Louvre e servem de apoio para a rede, mantendo-a em equilíbrio. Então, é uma obra, né, um tanto que diferente, né? Talvez estranha. Isso vai partir do ponto de vista de gosto, de apreciação de cada pessoa, né? Quando a gente julga uma obra que nós estamos vendo, apreciando, então vai levar assim para aquela questão bem pessoal, o que você gostou, o que você achou e se você achou interessante ou não. Então, a obra leva o público a refletir sobre o processo de formação dos acervos dos grandes museus internacionais, que incluem peças de grande valor originários de outras civilizações. Essa obra ela tem, então, esse objetivo, né, de levar esse público, então, para ficar pensando, refletindo sobre esse grande processo aí de formação dos acervos, né, de vários museus, que, na verdade, agrega, né, envolve um enorme panorama de obras de arte, né, de civilizações muito antigas. Então, existem obras aí que datam de 3, 4 mil anos atrás, né? Então, quem que é o Tunga, né? Este personagem aqui, este artista em destaque. Ele nasceu em 1952 e faleceu em 2016. Mais conhecido como Tunga, o artista Antônio José de Barros Carvalho e Melo Mourão nasceu em Palmares, no estado do Pernambuco. Ele foi o primeiro artista brasileiro a ter uma obra em exposição lá no Museu do Louvre, pessoal. Então, quando perguntarem para vocês qual o primeiro artista brasileiro a ter uma obra exposta no Museu do Louvre, foi o artista Tunga, certo? E ele é considerado um dos nomes mais destacados da arte contemporânea nacional. O que é a arte contemporânea? É a arte dos dias de hoje, a arte que está presente na atualidade. Contemporâneo quer dizer atual, aquilo que faz parte do nosso tempo. Agora, antiguidade quer dizer passado, né? Quando eu falo da arte egípcia, estou falando de uma arte milenar, de uma arte da antiguidade. Então, o Tunga, o que ele fez enquanto artista? Ele se apropriou de elementos do passado, ou seja, ele tem influências do passado, características, conhecimentos da arte do passado que ele colocou dentro da sua própria arte, certo? Bom, então, o Tunga é esse artista aí bastante destacado na arte contemporânea nacional e ele tem obras em acervos de museus em Veneza, na Itália, no Instituto Inhotim, em Minas Gerais, no Louvre e por aí vai, certo, pessoal? Bom, vamos então para a página 23. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o obelisco de Luxor. Vamos lá. Lembram-se dos personagens Asterix e Obelix lá da animação Asterix e Cleópatra? Então, eles também nos ajudam a refletir sobre a apropriação de peças das antigas civilizações por outros povos. Então, nesse desenho aqui, é um desenho animado, né? E no trecho da história em quadrinhos a seguir, eles aparecem em frente a um obelisco, né? Na cidade de Luxor, no Egito. Então, o que é um obelisco? O obelisco é um monumento vertical que tem, né, na base um quadrado e no topo ele tem uma pirâmide. É isso mesmo, pessoal.
Monumento vertical. Vertical é tudo aquilo que está apontando para o céu, né? E que tem na base lá embaixo, vejam o quadradinho, né? E no topo tem aquela pirâmide amarelinha. Então, o que diz ali dentro dos diálogos, né? Não, não e não. Obelix, esse objeto no meio da praça da nossa aldeia, mas que ideia, seria ridículo. Tem uma pessoa falando ali. O outro fala assim, você está sempre discordando de mim. Né? E o tema lá em cima diz, e a viagem é amenizada por escalas interessantes. Luxor, por exemplo. Então, né, um trechinho ali, as pessoas ficam, né, tentando entender por que alguns monumentos estão situados onde estão, né, nesses lugares, nessas regiões. Então, essa situação, ela faz referência aí de forma crítica, né, ao obelisco que está, na verdade, exposto na Place de la Concorde, em Paris, certo? É uma praça super importante, super bonita, e esse obelisco ele foi instalado em 1836, no meio dessa praça, então, desde o século XIX. Ele foi retirado de Luxor, lá no sul do Egito, né? Passando a ser considerado patrimônio nacional francês. Olha só, gente, que interessante, né? Então, há anos o governo egípcio tenta reaver essa peça sem obter sucesso. Era uma peça, um monumento egípcio que foi parar na França. E aí, os dois países ficam, né, naquela briga ali entre eles, porque o Egito, né? Na verdade, é o dono da peça e os franceses, né, colocaram este grande monumento no meio da praça. Então, a questão é bem polêmica, né? E existem pessoas que defendem que os tesouros culturais precisam ficar nos seus países de origem. E outros acreditam que as peças raras devem ficar em locais com condições de guardá-las e exibi-las ao grande público com segurança, e situação que nem todos os países podem garantir. Então, eis aí uma questão, né, de apropriação de patrimônio cultural, que no caso, este monumento representa, né, um patrimônio cultural aí. Bom, em todo caso, tem muita gente que quer esse monumento, que gosta dele, né? Então, bem interessante. Dois países que disputam aí esta apropriação. Vamos para a página 24. Então, ali na seção troca de ideias, se você fosse um egípcio, né? Como se sentiria ao pensar que obras artísticas importantes foram levadas de seu país e atualmente estão espalhadas pelo mundo? Então, leia essa notícia aqui e vamos descobrir que essa também é uma realidade nossa, pessoal, é uma realidade brasileira. Então, depois nós vamos debater isso aqui. Peças da arte sacra brasileira. Deviam estar em igrejas, mas estão em local ignorado ou nas mãos de colecionadores. Isso aqui é um trechinho de uma matéria aqui, tá, pessoal? Então, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é denominado IPHAN, calcula que haja em torno de 1.500 peças da arte brasileira, sobretudo a arte sacra, desaparecidas. Elas foram surrupiadas de igrejas, ou seja, roubadas, né? De igrejas, museus ou de coleções particulares. Obras esculpidas pelo gênio do barroco nacional, que é o famoso Aleijadinho, são algumas das mais preciosas. Então, cidades históricas mineiras são alvos preferenciais, né? A Interpol já tem ordem para procurar e apreender peças roubadas no Brasil em quase 200 países. Peças roubadas aqui no Brasil, pessoal, que foram parar em vários países, né? Centenas de países pelo mundo afora. Então, já foram identificadas aí nas mãos de colecionadores várias imagens que sumiram, né, de altares mineiros, algumas que foram atribuídas a Aleijadinho, mas as batalhas jurídicas evitam essa devolução. Bom, então é uma questão polêmica, né? Como a arte ela pode sair de um determinado lugar, por exemplo, ela faz parte, né, de uma região de um determinado artista, um artesão que com certeza já faleceu, mas ela vai acabar parando na mão de colecionadores, porque muitas pessoas atravessadores vendem as obras de arte por valores, às vezes, né, bem baixos, e os colecionadores, as pessoas que são bem entendidas, espertas nesse assunto, acabam recebendo e acabam depois
ficando, né, com essas obras de arte em posse, e aí mais tarde essas obras também começam a valer milhões. Enfim, acontecem várias situações desta forma e é uma questão a ser pensada, né? Porque elas deveriam estar em locais de exposição, de visitação, que várias pessoas pudessem observar, apreciar, e não, né? Muitas ficam nas mãos de algumas pessoas que são chamados colecionadores, né? Mas, enfim. Bom, a pedra ganha vida. Então, pela qualidade dos seus trabalhos em escultura, acredita-se que os egípcios eles influenciaram os artistas gregos, que mais tarde aperfeiçoariam essa arte. Uma das esculturas egípcias mais conhecidas no mundo se chama o Escriba Sentado e pertence ao acervo do Museu do Louvre. Bom, e nós temos aqui essas imagens então, né? O escriba sentado ali, datando de 2600, né? O ano mais ou menos. É uma escultura em calcário pintado. Tem o estojo de um escriba, né? Com 2 pequenos buracos ali. E também tem uma outra cabeça ali, né? Que faz parte do escriba sentado. Então, esculpida há cerca de 4.500 anos, né, essa obra de arte ela retrata um trabalhador especializado em escrever. Essa obra ela tem cerca de 53,7 centímetros de altura e foi produzida com um bloco de calcário. Repare que o escriba põe em suas mãos um rolo de papiro. O que é papiro nós já vamos saber. Em sua mão direita, acredita-se que havia um pincel perdido com o tempo. Então, de autoria desconhecida, a escultura se tornou famosa aí pela riqueza de detalhes referentes à figura humana. Então, seus olhos, por exemplo, né, brilham como se estivessem vivos, pois foram confeccionados com cristal de rocha. Então, observem atentamente, pessoal, essa imagem que está na página 24 e 25 da apostila de vocês, certo? E observem como, naquela época, eles conseguiam trazer a obra de arte para uma realidade quase, né, fotográfica. Então, eles tentavam se aproximar, assim, o máximo possível da expressão real. Bom, próximo assunto aqui, que nós já falamos, acabamos de citar, é papiro, né, sobre a invenção, então, do papiro. Pessoal, os egípcios desenvolveram um material que acabou facilitando a comunicação lá no mundo antigo, né, um tipo de papel que era fabricado com as fibras de uma planta chamada papiro. E essa planta aí crescia ao longo lá do rio Nilo. Bom, aliás, né, a palavra papel quer dizer papiro, certo? Ela vem dessa palavra de papiro. Então, por ser leve, facilmente transportada em rolinhos, esse material ele foi usado por vários povos ao longo de séculos, né? Então, vamos entender aqui como que o papiro era fabricado. Primeiro, né, os caules do papiro eram cortados em pequenos pedacinhos. Segundo, a casca era tirada e o caule era cortado novamente em tirinhas finas, um processo super artesanal. Terceiro, as tiras, né, eram cruzadas e estendidas sobre uma pedra plana. Então, a ilustração mostra detalhadamente esse processo. O quarto passo, um pano era colocado sobre as tiras e o material era batido aí e comprimido, né, esticadinho até as tiras se unirem em uma folha. E 5, né? O último passo, as folhas produzidas eram emendadas uma à outra e formavam um rolo. Então, esse é o famoso processo de fabricação artesanal do rolo de papiro, gente. A primeira forma aí de papel, né, que nós temos conhecimento na história. Certo, pessoal? Então, bem interessante, prestem bastante atenção aí com calma e observem esse processo artesanal, esse passo a passo que é muito detalhado e muito rico. Bom, o nosso último assunto aqui hoje é a escrita egípcia, né? Bom, é possível, né, que os sinais egípcios, conhecidos lá como hieróglifos, essa palavra vem do grego e significa escrita sagrada. Então, é possível que eles tenham surgido ainda na pré-história. Então, inicialmente, cada desenho representava algo que era encontrado na natureza, alguma ideia que se desejasse expressar. Então, essas imagens aí são chamadas de ideogramas, essas que vocês estão vendo aqui, pessoal. Então, cada uma delas representa alguma coisa, né? Então, nós temos aqui embaixo, né, a representação e os desenhos em cima. Bom, então tem o sol, olho, água, Deus, criança, mulher e homem, né? Cada uma dessas imagens representando, então, especificamente um objeto, uma pessoa, um ser.
Então, por volta de 5.000 anos atrás, os egípcios passaram a associar diferentes sons às imagens. E eles formaram uma espécie de alfabeto. Por exemplo, né, na palavrinha crocodilo era formado pelos sons de M, então representado por uma coruja. S era representado por uma espécie de fechadura. H era representado por um fio de linho trançado. Então eram várias coisas assim. E também era possível utilizar a figura do próprio crocodilo ali ao lado desses símbolos para garantir que a palavra seria entendida, certo? Então é bem interessante que na aula de hoje vocês vão criar, tá, pessoal? Símbolos que vocês possam construir mensagens. Todo mundo já brincou disso um dia, né? De construir mensagens através de símbolos. E hoje, na atividade de vocês, vai ser feito desta forma, certo? Bom, então aqui, por último, para encerrar, nós temos um egiptólogo estudioso de línguas, que é o francês Jean Champollion, certo? Ele decifrou os hieróglifos analisando os símbolos inscritos em um fragmento de coluna egípcia conhecido como Pedra de Roseta. E a partir do seu trabalho, os pesquisadores passaram a compreender com mais profundidade, então, a história e a cultura egípcia, certo? Bom, na atividade de hoje, pessoal, página 26, você vai imaginar que é um escriba, certo? E vai criar um conjunto de imagens, então, se você quiser, você pode atribuir som, mas a ideia é só criar um conjunto de imagens e atribuir significados específicos, certo? Você vai desenhar. Então, cada desenho vai ter uma representação, um significado específico. Depois, você vai escrever uma mensagem com esses símbolos e desenhar em seu caderninho de desenho, certo? E vai tirar uma foto e vai me enviar. Então, você pode fazer vários símbolos aí e escrever essa mensagem bem legal. Certo, pessoal? Por hoje é isto. Na segunda aula, pessoal, aproveitem para colocar as atividades em dia. Várias pessoas não me entregaram ainda todas as tarefas, ok? Então, estejam aproveitando este tempo, certo? Um abraço para vocês e bons estudos. Até a próxima aula.